Mano, o Palmeiras perdeu e o Abel Ferreira falou tudo sobre o jogo. Vamos dar uma olhada. Olha isso aqui. Porque perdemos um jogo contra um rival que, pelo menos desde que eu estou aqui, pouco ou nada ganhou. Essa foi simplesmente a fala do Abel Ferreira após ser eliminado para o Corinthians. Perdemos um jogo para um rival. Ué, mas se foi assim também, coloca o título em campo. Joga com os títulos, né? O que tá importante ali é a classificação. Que no tempo que eu estou aqui, pouco ou nada ganhou, se referindo aos títulos do Corinthians E, inclusive, ganhou um título em cima do próprio Palmeiras, né? desde que ele chegou ao Palmeiras. Falando que desde que ele tá no Palmeiras, o Corinthians praticamente não ganhou título nenhum. E aí o Corinthians fez uma postagem em resposta ao Abel Ferreira. Ajude você também a fazer o bebê parar de chorar. Cara, não é possível isso daqui. O Abel Ferreira dá uma coletiva falando que perdeu para o rival, que desde quando ele chegou no Palmeiras pouco ganhou, e aí o Corinthians simplesmente faz uma postagem e escreve: ajude você também a fazer o bebê parar de chorar, chamando o Abel Ferreira de bebê chorão. Após Cara, mas não tem como, ele chora demais, ele chora de arbitragem, fala mal, é desrespeitoso, realmente, às vezes dá pra perder a paciência com ele. Ele toda hora quer se aparecer, cara. a eliminação do Palmeiras contra o Corinthians e após essa fala do Abel, ironizando os títulos do Corinthians nos últimos anos. A classificação no Corinthians é um pró contra a arrogância de Abel Ferreira. Na verdade, é um recado. Não existe ninguém superior a nada no futebol brasileiro. A arrogância do Abel foi superada novamente pro seu maior rival pela segunda vez no ano. O Palmeiras do Abel vive de lampejos nos últimos 2 anos. Mesmo quando você critica as atitudes do Abel dentro e fora de campo nos últimos 2 anos, você é criticado por pessoas que acham que ele é intocável. Ninguém é intocável no futebol. Muito menos o Abel Ferreira. Mais alarmante é você ver que no Mundial ele era uma pessoa totalmente diferente do que ele realmente é. Totalmente calmo, né? Não reclamava de nada, mas tudo bem. Enquanto você tem um Palmeiras rico, com tudo a favor, você tinha um Corinthians Cara, mas uma coisa é o cenário mundial e outra coisa é o cenário brasileiro, né? Vamos concordar? com tudo contra. Em crise política, o elenco que se fechou no dentro de campo pela segunda vez contra o Palmeiras. O Campeonato Paulista foi assim, e novamente foi assim na Copa do Brasil. O Dorival é copeiro e não tem pra onde correr. E o Palmeiras do Abel, mesmo que por conta de expulsão e tudo mais, acabou sendo superado nos 2 jogos. Títulos do Abel não E é um elenco de 500 milhões que tanto reclama, né? Mas coloca lá os títulos e o dinheiro pra jogar. entram em campo todos os jogos. E já fazem 2 anos que o Palmeiras é um mero coadjuvante. Time que pode muito mais e que vive do teto que já atingiu nos últimos anos. Abel é incontestável, tem uma história incrível aqui. Mas história não entra em campo o tempo todo. Ele precisa dar uma resposta. O Palmeiras precisa melhorar. Foi uma esculhambação. Uma esculhambação. Só que não é de hoje, hein? Não é de hoje que a gente tem visto esse tipo de comportamento. Pior cego é aquele que não quer, sabe, tentar observar, porque, claro, infelizmente, né, tem limitações, mas o pior é aquele que ainda faz questão de tentar defender o indefensável. Um trabalho que está capenga, caindo aos pedaços em 2025 até agora. Cara, realmente eu acho que o Palmeiras fez um campeonato paulista pífio. Eu não sei nem como chegou na final. Mas assim, tá ainda bem no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que não ganha e na Libertadores também acho que. E eu acho que realmente vai acabar o ciclo do Abel. Qual é a esperança que o Palmeiras dá de uma melhora radical? Tá pior do que em 2021, num período em que nós fomos eliminados de tudo, caiu para o CRB, vinha de uma sequência de derrotas antes da final da Libertadores e etc. Mas ali você ainda via uma perna mais cansada, um ano de pandemia, em que não se fez uma pré-temporada adequada, um time que estava esbaforido, tentando espremer o último sumo do limão. Mas você tinha um elenco, você tinha uma casca, você tinha jogadores pesados, caras que na hora do vamos ver fizeram a tal da força-tarefa para ganhar uma Libertadores. Olha o elenco do Palmeiras. Olha a capacidade decisiva dos jogadores do Palmeiras. Olha o desequilíbrio, olha a falta de inteligência, de maturidade. Derreteu o projeto. Derreteram o projeto. Vocês viram hoje Bragantino e Botafogo? O Danilo. O Danilo entrou com 2 minutos e já deu assistência, pô. Ele acabou com o jogo em Bragança. E o diretor de futebol do Palmeiras teve a pachorra
diretor. Se é porque esse cara não merece nem ostentar o nome desse cargo. A pachorra de dizer que o tempo do Danilo já passou. Se o tempo do Danilo já Pô, loucura, o Danilo não tem nem 25 anos, como que o tempo dele já passou, cara? passou, olha quem o Palmeiras tem à disposição para você querer falar de um cara que estava aí. É um fim de feira dos piores. Parabéns aí pra torcida do Palmeiras, porque abriu os olhos. Num passado não tão distante, Benjamin, o palmeirense, ele colocaria o Abel no Novo Testamento. Ele achava um absurdo o Abel não estar no Novo Testamento. Porque colocavam o Abel num Olimpo que, meu Deus, ele quase não ganhou nada. incriticável. Mas aí que tá, o fato de ter ganho não quer dizer que está ganhando. E a partir do momento que quando você chega no topo, você precisa sempre permanecer no topo, porque não dá, Benjamin, não dá. Time quando ganha tudo, ele acomoda e não pode acomodar. E o Abel, ele tinha esse tipo de Cara, quando tá no auge, tá no auge. E aí o ideal seria parar no auge, mas o Abel quis continuar e uma hora tem a queda. raciocínio, e ele tinha esse tipo de argumento. Com o passar do tempo, perdeu-se. O Abel hoje é um cara chiliquento, o Palmeiras não tá jogando o que pode jogar, mas aí que tá. Antigamente ele cobrava do grupo dele. Hoje, Mauro, ele fala que a culpa é da bola, ele fala que a culpa é do microfone, ele fala que a culpa é do futebol. Não, mas antigamente ele ele exigia chato, mais. mas ele sempre cobrou. Antigamente ele exigia mais do grupo dele e o grupo dele entregava em campo. Hoje o time do Palmeiras é um time morno, é um time, parece que as comidas de pressão, onde quem tem pressão alta, é um time sem sal, é sem tempero, e o Palmeiras está acordando aí, diferente do Corinthians, Benjamin. O Corinthians ele tava mal, também o Corinthians ser criticado, pô. Mas isso ele não sabe. Então, Isso ele não tem que sabe. saber ser criticado. É o mal pô. do cara, não sabe. O Abel é um cara extremamente chiliquento, ele não admite ser contestado por ninguém, ele acha que ele inventou o futebol e tá provado que ele também tem os seus erros. E aí? Então acabou o ciclo do Abel Ferreira no Palmeiras. Cara, eu vou sentar aqui e tentar ser o mais imparcial possível, mesmo eu ainda estando extremamente puto ao ver a cena do Flaco Lopes entrando no lugar do Vitor Roque jogando bem. Cara, e não faz o menor sentido. O Vitor Roque tava jogando muito bem e ele colocou um jogador que, assim, tá sendo odiado pela torcida do Palmeiras. Novo! Vou só fazer uma pergunta muito simples. Você vai demitir o Abel Ferreira e vai fazer o quê? Você acha que trazer o Vojvoda, trazer o Sampaoli, Zubeldia ou trazer o Cebolinha, você acha que isso vai mudar alguma coisa? Você acha que esses caras vão dar conta de fazer um time que tem que ter um Mikael de titular ficar na frente do Flamengo? Ou que se o Piquerez estiver suspenso, você tem que colocar o Vanderlan? Perdeu o melhor jogador do time, que era o Estevão. Perdeu o segundo melhor jogador do time, que era o Rios. Perdeu o terceiro melhor jogador do time, que era o Paulinho. Perdeu o Murilo. Perdeu o Fux. Irmão, com tudo isso que eu falei, por que você quer que esse time melhore? Não há nenhuma razão lógica pro Palmeiras melhorar do que estava antes do Mundial. Irmão, vocês viram a escalação do Palmeiras quando foi jogar contra o Vitória no Barradão? Como que disputa 3 campeonatos É um elenco de 500 milhões de reais, cara. com esse time de suplentes? Não vou mentir, tenho muitas discordâncias sobre muitas escolhas do Abel Ferreira. E acredito sim que o Palmeiras está no momento de redirecionar a rota. E não há um cara que faça isso melhor que o Abel Ferreira. O Palmeiras fez isso em 2021. Ganhou a Libertadores com um sistema totalmente diferente. Em 2023 fez exatamente isso no Brasileiro. E ele fez isso exatamente esse ano após o Paulista. Tanto que antes do Mundial o Palmeiras tinha uma sequência de 14 vitórias e uma derrota. Acho que a cobrança é válida sim, acho que ele respondeu muito mal, mas a situação não vai melhorar se o Palmeiras não entrar no mercado, se o Palmeiras Pô, mas toda hora tem que entrar no mercado, nada tá bom pros palmeirenses. Eles gastaram aí, fez uma janela, gastou milhões. Uma das maiores contratações da história foi o Vitor Roque. trocar de treinador. Porque é simples, o Palmeiras não vai ter o desempenho perfeito que o torcedor tanto quer com esse time. Não vai! Agora, você sabe por que ele não sai? Porque senhor Anderson Barros, senhora Leila Pereira sabem exatamente disso. Esses dois vão segurar o Abel no máximo que podem, porque acima de tudo, ele esconde muita coisa de errada que tá acontecendo lá em cima. Imagina ficar uma semana reclamando que perdeu o jogo de ida pro maior rival por conta da arbitragem, pra chegar na volta e tomar um amasso na própria casa. Se tem uma coisa que eu não entendi foi a torcida do Palmeiras querer protestar depois do jogo. Foi eliminado nas oitavas, mas ficou entre as 16 melhores equipes da competição. E não só isso, como foi eliminado pro papai. Pô, o Palmeiras não foi eliminado pra qualquer time, foi eliminado pro pai deles, o Corinthians. É normal ser eliminado pro Corinthians. Se o Palmeiras fosse eliminado... Cara, e não faz sentido reclamar da arbitragem no segundo jogo. Eu vi muita gente reclamando da expulsão do jogador do Palmeiras, que foi muito merecido, foi a cabeçada do Zidane ali.
E também reclamaram que o Bidu tava empurrando o Everton, sendo que o Everton que tava empurrando o Bidu. Não teve lance polêmico algum, somente o Palmeiras que não jogou nada. Por qualquer outra equipe eu entenderia o protesto da torcida, mas eles ficarem bravos porque foram eliminados pro Corinthians simplesmente não faz sentido. Afinal, o maior pai do Palmeiras é o Corinthians. E aliás, a gente tem que destacar que baita filho que o Palmeiras é. Afinal, o Dia dos Pais é apenas no domingo, mas o Palmeiras já quis deixar o presente entregue na quarta. E isso aí que vocês estão vendo, Corinthians bater no Palmeiras, eliminar o Palmeiras, tudo isso é perfeitamente normal. O que era anormal é o que tava acontecendo nos últimos anos. Palmeiras ganhando do Corinthians, eliminando o Corinthians, tudo aquilo era anormal. Isso que vocês estão vendo é apenas a normalidade, é apenas mais um dia normal em São Paulo. O único erro que o Corinthians cometeu nesse derby foi não perguntar pro Palmeiras se queria CPF na nota. Mas muito obrigado, meus fregueses, voltem sempre. E rapaziada, tá aí o pessoal falando um pouco do Abel Ferreira e desse derby. Eu acho assim, se o Abel não ganhar nenhum título esse ano, ele vai entrar na corda bamba e possivelmente vai ser demitido. Mas eu acho que nessa gestão da Leila Pereira, ele vai ficar até o final da gestão dela, se eu não me engano, até 2027. Mas assim, ele tá num momento muito crítico e realmente o elenco do Palmeiras, mesmo gastando milhões e milhões, tá um elenco bem ruim. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!